Você mesmo é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É toda a humanidade. A humanidade em si é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na Bíblia, a gente vai ver que lá no Éden existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente sabe toda a história. A humanidade quis Adão, né, e Eva ali, que é uma figura de humanidade. Ali não está contando a história apenas de um casal, ali está ilustrando a história da humanidade. E ali simplesmente a humanidade escolhe experienciar o bem e o mal. A humanidade escolhe ser a árvore de conhecimento do bem e do mal. A própria Bíblia mostra diversas vezes a comparação entre nós, humanidade, e as árvores. E não é à toa, isso também não é à toa que Jesus ele morreu justamente numa cruz, né? Numa cruz que a gente pode perceber que é o próprio corpo humano, a representação em si da cruz, né? São dois pedaços de madeira e também vem de uma árvore, né? Então, a comparação da humanidade com a árvore em si, ela é muito grande. E na Bíblia também, além de falar de duas árvores, vai falar do primeiro e do segundo Adão. Vai falar da primeira e da segunda casa, né? Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, basicamente, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a fase em que nós nascemos aqui. Essa vai ser a fase em que nós vamos experienciar o bem e o mal, né? Conhecer o bem e o mal, ele se trata de experienciar. Então, durante a fase da nossa vida, o momento em que a gente vive a vida do jeito que a gente quer, vamos dizer assim, a gente é essa árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente é o primeiro Adão. Mas quando acontece o processo de encontro com o Messias e que ele realmente começa a fazer uma metanoia, uma transformação de mente, a gente passa a ser o segundo Adão. A gente passa a ser árvore da vida. Então, a árvore tanto do conhecimento do bem e do mal representa a própria humanidade, a fase da humanidade da rebeldia, a fase da humanidade em que quer viver a vida do próprio jeito, e a segunda fase, a fase do segundo Adão. E, como eu falei, a própria Bíblia fala que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Então, ali nesse momento onde nós temos esse encontro com Cristo, ele nos leva para dentro de nós mesmos, num encontro com o Pai, com o Criador. E então a gente passa a ser a árvore da vida. Então, os frutos vão ser diferentes. No momento em que tu é árvore de conhecimento do bem e do mal, os teus frutos vão ser frutos da carne, entende? E no momento que tu passa a ser árvore da vida, os teus frutos têm que serem frutos de vida, entende? Então a gente vai ver frutos do Espírito, sabe? Calma, tranquilidade, né? Bondade, esse tipo de coisa, são frutos do Espírito. Então, a árvore da vida é a nossa segunda fase, é a nossa fase em Cristo, é a nossa fase conectada com Deus. Também ali na árvore da vida e na árvore do conhecimento, a gente pode também ter como exemplo Satanás e o Messias. Satanás sendo a árvore do conhecimento e o Messias sendo a árvore da vida. A diferença entre essas duas árvores, ela é bem clara. Sabe, o Messias, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, ele tomou forma de servo e como servo ele foi fiel até a morte. Ele mesmo dizia, eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que meu pai me destinou para fazer. Já o governo de Satanás é totalmente oposto. É aquela coisa assim, o governo do Messias é aquele negócio assim, ó, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer aquilo que Deus já propôs que é melhor para mim, e é isso, eu vou fazer a vontade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para mim. A questão do governo de Satanás é totalmente oposto. Deixa eu experienciar o bem e o mal e eu decido o que é bom e o que é mal. Entende? São dois tipos de pessoas totalmente diferentes, né? Aquela que se esvazia de si mesmo
que toma a forma de servo, e não por ser um servo, e sim porque tomou aquela forma, né? E deixa que o Pai o encha, sabe? Já Satanás é totalmente o oposto. Deixa eu experienciar o bem e o mal, e deixa eu escolher o que é bom e o que é mal. São dois governos totalmente opostos. E esse governo cabe a nós, entende? Então a gente decide se a gente vai ser árvore de conhecimento do bem e do mal a vida toda, ou se a gente vai se inclinar para Deus e ser árvore de vida, árvore da vida, que dá frutos conforme o Espírito, entende? Então a própria árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, somos nós. É a nossa fase de primeiro Adão, é a fase da desobediência. É da fase, vou rejeitar tudo aquilo que Deus disse, eu vou experimentar e eu vou ver se é bom ou se não é. Já a segunda fase é a fase conectado com Deus através do Messias, e é a fase de eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém.